falar agora um pouquinho do complemento desse princípio da retroatividade, que é o princípio da anterioridade. Pois bem, a gente terminou dizendo que o princípio da retroatividade ele é definido pelo momento da publicação da lei, de modo que o que vem depois, antes da aplicação da lei, não é importante, portanto são fatos econômicos irrelevantes para o direito tributário, e o que vem depois da lei já são fatos que interessam o direito tributário. Entretanto, aqui então é uma observação importantíssima. O princípio fundamental no direito tributário é o princípio da anterioridade. E ele atinge justamente esse período pós-publicação da lei, definindo o seguinte: a lei tributária ela não pode de maneira nenhuma causar surpresa aos contribuintes. Portanto, ela não pode atingir o contribuinte imediatamente. Ela não pode ter eficácia imediata, sob pena de que o contribuinte teria um impacto tributário que se revelaria muitas vezes impossível de ser cumprido. De modo que a Constituição impôs, no artigo 150, inciso 3, critérios que vão fazer com que, ainda que a lei tributária seja publicada, durante um certo espaço de tempo, ela fique como se fosse como a vacatio legis, ou seja, a lei tributária foi publicada, existe, tem número, mas ela ainda não terá eficácia suficiente para transformar os fatos em fatos geradores. De modo que ele complementa o princípio da retroatividade, por quê? Porque mesmo depois que a lei tributária é publicada, ela não consegue ainda transformar os fatos em fatos geradores. Os fatos só serão geradores de tributo a partir de um certo tempo, que é o que a gente vai estudar. E dentro desse período entre a lei e esse fim de prazo, a lei fica hibernando, a lei fica sendo estudada pelos contribuintes, a lei fica sendo absorvida e os contribuintes, portanto, recebem um período de amadurecimento da lei, em que eles vão conhecer a lei, estudar a lei, se preparar para que quando inicie a vigência, a eficácia dela, melhor dizendo, eles já tenham um completo domínio sobre o conteúdo da norma. De modo que esse período de tempo entre a publicação da lei e o início da sua eficácia é justamente o espaço chamado de princípio da anterioridade. Esse princípio ele é instruído por dois critérios. O primeiro que diz o seguinte: a lei tributária só passa a ter eficácia a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. No Brasil, o exercício financeiro é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. De modo que uma lei tributária, seja publicada quando for, em qualquer dia do ano, ela minimamente só terá eficácia a partir do 1º de janeiro do ano seguinte. Portanto, ela jamais terá eficácia no próprio exercício em que ela foi publicada. A eficácia dela fica postergada até o início do exercício seguinte, que é a partir de 1º de janeiro. O segundo critério, portanto, o primeiro é esse que define o exercício seguinte como o tempo mínimo de amadurecimento da lei sem a eficácia. O segundo critério, ele define que, além de ser no ano seguinte, a lei tem que ter 90 dias de amadurecimento para ter início à sua eficácia. Portanto, ainda que respeitado o ano seguinte, há que haver uma distância de 90 dias entre a publicação da lei e o início da sua eficácia. Ou seja, vamos imaginar que uma lei seja publicada dia 20 de abril de 2020, uma lei tributária, uma lei que cria um tributo ou aumenta um tributo. Lembram? Esse é o nosso binômio desde o início dos princípios. A gente sempre fala em princípios, fala em criar um tributo e aumentar um tributo. Portanto, a lei tributária que cria ou aumenta um tributo dia 20 de abril, ela somente terá eficácia a partir de 1º de janeiro de 2021. Porque dentro desse exercício ela não pode ter eficácia, já que o princípio da anterioridade exige que a eficácia comece no 1º dia do exercício seguinte. Agora, vamos imaginar que essa mesma lei seja publicada dia 20 de dezembro de 2020. Ora, se ela for publicada dia 20 de dezembro de 2020, ela não poderá ter eficácia em 1º de janeiro de 2021. Por quê? Porque apesar de ser no ano seguinte, nós não teremos os 90 dias de afastamento, os 90 dias do critério temporal da anterioridade.
de modo que esta lei publicada dia 20 de dezembro somente terá eficácia passados 90 dias, portanto, lá para março de 2021. Eu continuo em seguida.